longe de casa. Nós vamos dar início no nosso resenha da 91, no comando do nosso Henrique Euler. Ele vem aí! ZYG 262, canal 218, Rádio Pinga Fogo FM Maringá 91,5, uma empresa do grupo Pinga Fogo. Vem aí o Resenha 91. Só lamentos, apenas isso que a gente pode dizer para esse time do São Paulo no dia de hoje, que se conseguir a proeza de ser eliminado na Libertadores, vai ser a mesma história da Copa do Brasil, que depois quem viu o jogo Corinthians e Atlético Paranaense ficou se perguntando como que o São Paulo conseguiu perder para esse time do Atlético Paranaense e ser eliminado. Esse time do LDU é um time ruim demais, que conseguiu uma vitória enorme, que até que acabou o jogo a galera ajoelhou ali para agradecer a Deus, porque se não fosse a fé deles ali, eles não teriam outra forma de ganhar esse jogo não, hein, Sérgio? Cara, inacreditável, né? Inacreditável. É um time que jogou hoje e com muita justiça, tá? Com o regulamento dele debaixo do braço, a altitude ao seu favor, jogo tranquilo, sabia que o São Paulo também, como favorito, né? Viria buscar o resultado, aproveitou as oportunidades que teve, por pouco não saiu com 3-0 no placar. A LDU hoje tá vivendo a noite dos sonhos, não tem como, né? Tá muito próximo agora, né? Deu um passo aí para eliminar o São Paulo, para passar de fase para semifinal. E, por que não, passa a acreditar no sonho de 2008 novamente, né? Eles que já fugiram, conseguiram escapar do São Paulo em 2008, né? Que era pra estar o São Paulo naquela final. Se não é o gol do Washington Coração Valente. Aquele Washington Coração Valente, já iam perder pro São Paulo lá, e agora eles têm a chance de eliminar o São Paulo, uma grande chance, né? Porque é o segundo jogo. Você sabe de uma coisa curiosa? Que ninguém lembra? Na época, existia gol fora. Existia. Menos na final. É verdade. O Fluminense perdeu de 4-2 fora e venceu de 3-1 dentro. O Fluminense seria campeão. Ainda bem. No critério. Mas o Fluminense não merecia ser campeão, não. Nem o LDU. O São Paulo é o único que merecia, mas não aconteceu. Enfim. Tiraram a chance de Adriano Imperador ser campeão da Libertadores, hein? Tiraram a chance. Olha, e o hoje, Império do Amor olha o que ficou fizeram complicado. com o Adriano. O cara nunca mais quis jogar futebol depois que tiraram essa chance dele, coitado. Acabaram com a carreira do homem com esse jogo lazarento. Mas o São Paulo hoje, como eu estava dizendo, né? Esse time do LDU, um time ruim, e o São Paulo basicamente entregou o jogo para eles, porque foram 2 gols, 2 falhas assim de marcação que, se você tá, que nem eu falei no começo do jogo lá, do joguinho de churrasco, se nesse joguinho de festa e toma um gol desse, dá briga. Dá briga. Ia rolar uma reclamação, uma fala no vídeo. O primeiro gol foi uma falha assim muito grosseira, né? Eu acho que até pelo nível de confiança do São Paulo, dá pra dizer que foi um pouco de desatenção / arrogância, né? Deu aquela subida, o Alan Franco se desvencilhou um pouco da marcação e o Ferrarese, você vê no replay, ele sobe e deixa o buraco completamente aparecido lá. E aí, mérito do Brian Ramírez, que se você pega no lance, tava encostado na lateral. Ele sai correndo que nem um desvairado, aproveita a vantagem física para cima do Cédric Soares e encontra o espaço no jogo. A partir dali, ele condiciona a partida a ser outra, completamente diferente, né? O rendimento do São Paulo cai logo depois do gol. A LDU passa a ter algumas pressões. Se não é Rafael ali, o preciosismo e excesso da LDU, não teria até um resultado maior de repente, né? Mas depois o São Paulo volta, acorda, consegue produzir bem na reta final do primeiro tempo. Faz um segundo tempo digno, tá? Voltou bem melhor, principalmente já com a alteração do Mailton. Depois foi fazendo as alterações, entrada do Ferreirinha. O time cresceu o volume, parecia que vinha com tudo pro empate. Aquele detalhe, o Luciano chutando em cima da marcação sem goleiro. O Ferreirinha com o último pé. Parecia que tava faltando assim a sorte mesmo, sabe? O São Paulo criou para empatar. Só que aí o destino foi cruel. O Pablo Maia desatento, dormiu no lance. Aí ele roubou a bola, 2-0. A partir dali, o São Paulo entra no modo de desespero e a LDU, de novo, veio para isso, aproveitar as falhas que o São Paulo desse. E aproveitou, que o São Paulo deu 4 bragas ali, 4 falhas assim bizarras, né? Uma o Rafael salvou, que foi essa do segundo tempo, e a outra foi a LDU que não aproveitou, que foi o erro de saída de bola,
que ela tocou ali em volta e deu tempo da zaga se recompor. Os outros dois, a LDU fez os gols aí, que fez o 2-0, né? E o São Paulo acabou sofrendo com a eficiência e com essas desatenções. A LDU hoje foi o dia que fizeram a lição de casa, né? Tudo deu certo para eles. A parte defensiva, que onde eles deixavam a bola, onde eles falhavam, o goleiro conseguiu fechar atrás. Sim. Então foi tudo certo, deu tudo certo para a LDU. Pelo contrário, né, o São Paulo, que não conseguiu acertar quase nada. Teve alguns jogadores que estavam em falta, como por exemplo o Luciano, que participou só do jogo para dizer que para perder os gols que eles perderam, e de resto ele desapareceu. Não deu um passe, não fez nada, apenas pontos negativos para alguns jogadores do São Paulo. Porém, ainda tem salvação. O jogo em casa vai ser outro, completamente diferente. O Morumbi lotado. E o São Paulo ainda tem alguns pontos positivos, né? Como, por exemplo, o Marcos Antônio hoje destoou do time inteiro, né? No jogo inteiro. Inclusive. Absurdo. Cara, foi que partidaça do Marco Antônio, tá? Pulmão do jogo o tempo inteiro, consciente, jogando pro time, aproximação, na parte do ataque, na parte da defesa. Ele tava inteiro no jogo. Felizmente, se o São Paulo encaixa um pouquinho com ele, se tem mais duas pessoas hoje iluminadas junto com ele, mais uma, né, só para dar um apoio, para dar um suporte, era capaz de São Paulo até sair com a vitória. Porque hoje ele estava num dia realmente inspiradíssimo. Mas, infelizmente, os companheiros que estavam inspirados com ele eram na defesa, né? E aí não tem como dar esse suporte. O Rigoni, né? Apesar de aparecer, mostrou vontade, mostrou que pode ser útil na sequência dos jogos para o São Paulo, né? Desperdiçou as oportunidades. O Luciano, né? Dormiu no ponto, usou o jogo aí para descanso de horário de almoço. E, enfim, e acabou não dando o suporte que precisava para o São Paulo conseguir sair do zero, né? Demorou um pouco até para alterar o Crespo, mas as alterações fizeram sentido, deu certo e fomos de novo, né? Não dá para dizer que duas vezes quando os caras driblaram até o goleiro e a bola parar só na marcação, o time não criou para fazer. O time criou. Hoje realmente é inexplicável, assim. Acho que foi, não vou colocar só como um azar, porque o resultado é cruel, é 2-0, né? Mas a sensação que eu tenho é que se a gangorra da sorte gira um pouco pro lado do São Paulo, 2-0 era pro São Paulo. Exatamente. E as perspectivas acabam sendo boas, né? Porque a gente teve que nem alguns pontos negativos no jogo hoje, falhas defensivas ali individuais que resultaram no gol do LDU. Mas assim, os pontos positivos do São Paulo ainda podem vir a melhorar no próximo jogo, né? Como por exemplo, a gente sabe que o Luciano não joga esse futebol pífio que ele praticou hoje. As entradas do Maílson, do Ferreirinha melhoraram muito o time no segundo tempo. O Marcos Antônio não dá para entender. Muitos jogadores reclamam ali, né, do efeito da altitude, mas nitidamente não fez diferença para ele no jogo. Então são pontos que no futuro a gente acredita que vai fazer a diferença para o São Paulo tentar buscar esse resultado. Então, é lógico, 2-0, como dizem, é o resultado mais perigoso, né, do futebol. Então acredito que o São Paulo ainda vai conseguir buscar esse resultado de alguma forma jogando no Morumbi. E tem muita perspectiva de conseguir pelo menos ali ir para os pênaltis novamente, né? Porque 2-0 acho que dá para buscar jogando em casa. É plausível. Vai enfrentar uma muralha equatoriana, né? Não tem nem o que dizer. Mas é plausível. Dá para mostrar, dá para ir buscar o resultado. 2-0 é difícil? Mas dá para ir atrás. Dentro do Morumbi, 2 gols, um em cada tempo, direitinho, fazendo seu jogo, buscar umas penalidades máximas. São Paulo ainda tá na disputa, mas não dá para negar que a LDU abriu uma excelente vantagem até aqui. Eu acho que de resto, né, você tira o ponto de que o time realmente está entrosado e que se passar da LDU, não enfrenta mais altitude. Agora, só para dizer, viu, o Sérgio, Euler e amigos, o São Paulo é aquele negócio, né? Você quer justiça, você tem que ir no fórum, né? Você tem que ir no fórum, porque se for analisar, a LDU fez para 2-0? Não fez. Não fez. A LDU não fez para 2-0. A LDU jogou nos erros do São Paulo. E o São Paulo gostou de errar para a LDU. E os erros em Libertadores custam caro. Você não pode errar tanto assim em Libertadores, gente. Você não pode, em jogo eliminatório de Libertadores. A Libertadores ela é muito cruel, é uma competição muito cruel. Você vai ver o que essa LDU vai fazer no Morumbi. Vai, como diz o Sérgio, vai estacionar um ônibus lá e tudo por causa de erros bestas do São Paulo. São Paulo paga
caro por errar. Foi amassado o São Paulo? De jeito nenhum. A LDU não deu aquele apavoro, aquela coisa toda. A altitude não fez vítimas no São Paulo. Não fez. E aí a questão da justiça a gente não entra em conta, porque justiça no futebol não existe. Então o São Paulo hoje pagou pelos erros. Não pode errar tanto como errou o Arboleda, não pode errar tanto como errou o Ferrarese, o Cédric também não foi bem. Até a gente falava no meio da transmissão. Esses jogadores com a bola no pé erram demais. Sem a bola não comprometem, mas com a bola no pé erram demais. E errar contra um time como a LDU, que não é nem um primor técnico, não é nem aquela Coca-Cola toda, mas em casa sabe o que fazer, fez o resultado. É reversível? Eu acho que é. Mas é muito difícil. Isso, esse time da LDU, inclusive, não criou basicamente nada o jogo inteiro. O primeiro gol, sim, foi uma jogada ensaiada Falha na lateral ali, deles, que eles todo fizeram um lance. gol. Mas se é uma defesa ali minimamente mais atenta, mais esperta, eles conseguiriam, sem problema algum, tirar essa bola e evitar esse gol. O segundo gol foi uma entregada violenta no meio de campo, né? Acho que foi o Pablo Maia que perdeu. Em algum canto, o Ferrarese não sabe onde ele tá, porque a sobra sumiu e ele não sabe o que ele faz. E aí o Brian foi esperto, entrou no facão ali entre o Ferrarese e o Cédric, e aí ficou naquela. É seu ou é meu? É eu que acompanho ou você que acompanha? O atacante fez o que qualquer atacante ali aprende desde a base. Você corre pro meio ali, se receber a bola, você faz o gol. Ele foi, a bola veio, ali, nem se ele quisesse errar, ele errava aquele gol. E aí a zaga ficou só olhando. Quando viu, ele já estava atravessando todo mundo ali. Linha de impedimento não existe para esse time. E é isso, esse time da LDU ganhou esse jogo, mas eu continuo batendo na mesma tecla. É um time ruim que não conseguiu fazer nada a não ser ganhar o jogo de 2-0. Ironicamente falando. E assim, a gente precisa falar também do Luciano, partida do Luciano. Qual partida? O Luciano tá de brincadeira. Que partida, Luciano? Então, essa é a pergunta. Que partida do Luciano? O Luciano tá de sacanagem, gente. Ele não pode, ele é o camisa 10 do São Paulo, é o cara pra decidir, é o cara decisivo. Ele não pode perder 2 gols praticamente iguais como ele perdeu os 2 no segundo tempo. Não tem condições do Luciano perder a quantidade, esses 2 gols. Eu vou falar a quantidade, que ele não perdeu muitos, mas ele errou 2 gols que, se é minimamente decente, ele marca os gols. Não pode, isso faz falta. Aí o pessoal fala, o São Paulo merecia mais. Merecia, mas merecia que o Luciano caprichasse nas finalizações. Merecia que o Luciano fosse um pouco mais caprichoso, um pouco mais tranquilo, fosse um pouco mais calmo. Não, ter um pouco mais de tranquilidade para finalizar. O Luciano, de novo, mais uma vez, a gente tá aqui falando do Luciano em um jogo decisivo, aonde o Luciano simplesmente inexiste. E aí o segundo gol é aquele negócio. Não pode o time do São Paulo, numa saída de bola com uma bola atravessada do Ferrarese, matou o Pablo Maia, e o Pablo Maia também numa moleza, já diria meu pai, numa leseira danada, hein? O São Paulo no primeiro tempo acho que fez poucas faltas, 3 faltas, levou um cartão justamente numa falta que o Arboleda fez ali para matar um contra-ataque que foi muito importante. Faltou isso ali no Pablo Maia, ele perdeu a bola de vez de já derrubar o rapaz ali na mesma hora que ele perdeu a bola, não, ele ficou olhando, observando e acabou resultando no gol. Tirando esses pontos negativos, que nem eu comentei agora com o Sérgio, Hugo, as substituições que o Crespo fez surtiram muito efeito. Isso pode resultar numa melhora no jogo que vem no Morumbi, né? Concordo. Né? E aí o Sérgio também foi muito feliz. Não vai ter altitude, né? Mas vamos ver até onde essa altitude fez valer para a LDU. Porque o São Paulo não sentiu muita altitude. O São Paulo não sente muita altitude. A gente até brincava aqui, o Marcos Antônio correu o jogo inteiro. E só pra dizer, eu vou pegar aqui e depois, se der alguma zebra, depois a gente corta, mas eu faço questão de ouvir o Luciano na saída do gramado. O Luciano falou quando ele saiu do gramado. Não, eu não posso perder esse tipo de gol numa fase final assim, num jogo complicado. Qualquer gol nos ajudaria e facilitaria pro jogo de volta. Então eu tava pensando nisso, que quando eu tiver essa chance eu tenho que concluir em gol.
Mas, infelizmente, hoje não aconteceu. Agora é trabalhar para, se Deus quiser, na quinta-feira que vem os gols sair e a gente ser classificado. Pelo menos assumiu a responsa, né? Pelo menos assumiu a responsabilidade. Pra quem de repente não ouviu, o Luciano falou: eu não posso perder esses gols, as oportunidades que apareceu eu tenho que fazer. Chamou a responsa, é o mínimo que a gente espera dele, né? É o mínimo, camisa 10 do São Paulo já tem uma certa consideração de quase ídolo do torcedor, né? E se realmente ele tá correto. A única coisa que o Luciano acertou hoje foi em ter dito isso aí, que ele não poderia ter errado esses gols e que faz falta pro São Paulo. Então, no fim a gente acaba elogiando ele apenas pelas palavras, porque o futebol foi tenebroso. Concorda, Sérgio? Concordo. Pelas palavras é isso mesmo. Ele tá claramente ali sentindo culpa, ele sabe o que aconteceu, ele sabe o jogo péssimo que ele fez, tá visivelmente abalado ali na saída do gramado. E bacana que tenha percebido. Acho que o Euler foi perfeito, né? Ótimo nas palavras, lamentável o que aconteceu dentro de campo, né? Realmente, que uma coisa é você errar os gols, que ele se limitou a isso, né? Errar os gols que ele errou. Outra coisa é fazer cosplay de Gasparzinho em campo. Cosplay de Gasparzinho em campo foi muito bom, viu? E as críticas a ele não é só nos gols óbvios que ele perdeu, que acaba fazendo mais falta, mas todas as participações dele no jogo foram essas, né? Foram toques de 2 metros que ele errava, tentou toque de letra no primeiro tempo. E até o lance mais envolvente dele foi a tentativa de bicicleta ali que ele deu no primeiro tempo, mas que não resultou em perigo algum pro time da LDU, então acaba que faz falta, vai fazer falta, vai ter que correr muito agora quinta-feira no Morumbi para tentar buscar esse resultado aí. Se fosse avaliar algum ponto positivo do São Paulo desse jogo, qual seria, Hugo, na sua opinião? Como, perdão, desculpa. Algum ponto positivo do São Paulo nesse jogo? Você consegue tirar algum ponto positivo desse time? Acho que o Marcos Antônio é um ponto positivo, também é um ponto positivo a estreia do Mailton, acho que foi bem o Mailton, né? Acho que é isso, acho que não tem muito mais do que isso, né? Acho que talvez os 2 pontos positivos aí do São Paulo. Foi uma boa estreia do Mailton, parece que não sentiu ali o peso, tá entrando no jogo já difícil, o jogo perdendo. E pra você, Sérgio, qual você acha que foram os melhores destaques do São Paulo nesse jogo? Cara, eu acho que o principal destaque do São Paulo pra esse jogo, assim, e pensando numa continuidade, né? Acho que do que tirar, como você falou, do que tirar de positivo pra sequência, acho que são 2, né? Acho que o primeiro é o nível, por mais que não tenha sido suficiente, o nível que o Rigoni conseguiu entregar pro São Paulo é um respiro, ainda mais que São Paulo tem 27 atacantes no DM. Então acho que pra sequência é muito bom. Hoje não foi suficiente, deixar muito claro. E o ponto positivo também do Mailton, como o Hugo falou. Acho que um belíssimo lateral direito, né? Quando o Cédric não tiver num bom momento, entra, tem físico, preenche bem, cruza bem. Então mostrou que vai ser um adversário à altura. Agora, craque da partida, não tem como não colocar o Marco Antônio. Acho que eu ressalto esses 2 pontos positivos aí para a sequência do que o São Paulo tem com o desafio. Seja só o próximo jogo, seja o Brasileirão. São 2 respiros que o São Paulo tem para a sequência, já que sofre, né, com a ausência de jogadores. O departamento médico do São Paulo é o melhor time do Brasil atualmente? Por aí, viu? Por aí. Se você parar para pensar, tem o Rian Francisco, Calheri, Lucas, Oscar, finado André Silva, Oscar, o André Silva tá lá, o Luiz Gustavo, que o Hugo falou que foi liberado hoje, mas estava lá preso já há 2 anos e meio. Então, são jogadores aí que, se voltassem pro time, né, ia dar um corpo que o São Paulo não tem, né? Hoje tá com dificuldade, que é a questão dos atacantes, mais qualidade pro meio, né, mais opções. Acho que se tivesse o DM disponível, todo mundo saudável em campo, até a questão da zaga resolvia, né? Que aí, se você precisar improvisar, você tem até o Luiz Gustavo. Essa semana eu vi, quem foi, agora eu esqueci o jogador, que escalou o time do São Paulo com todos os jogadores disponíveis, e realmente é um dos melhores times do Brasil, seria tranquilamente o favorito da Libertadores. Eu esqueci agora quem foi o cidadão, vou lembrar depois, eu falo. O time da LDU, além do Brian, que fez o gol, né, o Brian, será que tem alguma outra preocupação que o São Paulo deve ter para o jogo que vem? O que você analisa desse time que, para mim, continua batendo na tecla que é um time ruim,
que se o São Paulo perder vai ser o mesmo nível de derrota que teve pro Atlético Paranaense na Copa do Brasil? Cara, eu acho que o principal cara que o São Paulo tem que ficar de olho de qualquer jeito, e mesmo assim, não é porque não acho que ele tem essa qualidade toda de dar medo, de ser assustador, nem nada, mas é porque o São Paulo vem atrás de uma vantagem e ele vai ter oportunidade. Em algum momento ele vai estar livre, em algum momento ele vai conseguir aproveitar o espaço do São Paulo. É o Alzugaray. É esse o cara. Hoje não marcou, não fez o gol dele, errou cruzamento, não estava no bom dia, o time ganhou. Mas esse cara é muito enjoado, ele é decisivo, o próprio São Paulo já conhece, Fortaleza já conhece. Esse cara, quando precisa matar leão, ele mata. Então, se tem um cara que o São Paulo precisa ficar de olho, é o Alzugaray. De resto, é só fazer o jogo dele, porque eu vou também, assim, super de encontro com você falou. Ele deu um time fraquíssimo, muito fraco. Muito fraco, sem altitude, assim, pra mim é inevitável. O Google até falou, né, que fisicamente o São Paulo não sentiu. Mas aí você tenta um passe, a bola sai. Você tenta um cruzamento, a bola não encaixa. Você bate uma falta, a bola sobe. Isso tudo num dia de concentração no Morumbi é 7-0. Eu nunca vou entender na prática, né, como que afeta o físico, né, essa questão da altitude. É uma coisa que eu sempre tive curiosidade, assim, mas Nunca joguei também. Nunca nem cheguei perto, assim, mas é difícil entender, né? Mas assim, sente um pouco. Assim, o que eu tive de experiência já foi Brasília, que é um 1.500, se eu não me engano, um pouquinho acima do nível do mar. E o clima mais seco também. Tipo assim, eu já senti impacto. Então deve ser um impacto um pouco mais forte também pro atleta. Mas como eu tava dizendo assim, é difícil a gente entender, né? Como que, por exemplo, o Marcos Antônio consegue praticar futebol sem aparentar que sentiu alguma coisa, e os outros jogadores, aquela nhaca que foi, né? Como que para um pode fazer um efeito tão grande e para outro não dá tanta diferença na prática, né? Exatamente. É o interesse no jogo, é a concentração, é a consciência do que tá fazendo, só mostra a qualidade do Marcos Antônio, né? Acho que tem que ter essa... Você vê quando o Marcos Antônio pegava na bola, até o Ferrarese, pá, dividia, guerra, briga, vamos, e toque, aparece. O Ferreirinha teve uma bola lançada um pouco mais longa, ele dominou, ele percebeu que ele pisou errado com o pé de apoio, aí ele abandona a jogada e fala assim, vai pra linha de fundo mesmo. E pra você, Hugo, a LDU tem alguma preocupação que o São Paulo deve olhar melhor pro próximo jogo aqui no Morumbi? Eu acho que a LDU vai vir completamente diferente pra cá, viu? Não esperem uma LDU do jeito que foi hoje, não. Vai ser um time muito fechado, a gente conhece o Thiago Nunes, não vai fazer nada pra buscar gols, nem nada disso, vai jogar no contra-ataque, então deve abrir o Brian, deve abrir outros jogadores, enfim. O São Paulo vai ter que suar, vai ter que entender que vai ter que suar. O Crespo tá dando coletiva já, e uma aspas dele aqui que eu achei também interessante. Ele fala aqui, ó, que ele não achou, vou abrir aspas pro Crespo. Não acho que o placar foi justo, mas o que eu acho ou não é importante. O placar é esse. Temos a tranquilidade que a gente criou ocasiões, tivemos chance de gol. Não podemos converter, mas faz parte. A gente acredita que a classificação pode vir, porque é um jogo de 180 minutos. Que agora são apenas 90. Que virou 90, isso é verdade. Muito Uma bem lembrado por você. desvantagem de 2-0. O São Paulo começa lá perdendo 2-0, né? Isso. Você tem toda a razão. Enfim. E ele fala ainda que o São Paulo está vivo e o importante, e o placar é importante para eles. Mas o São Paulo está vivo porque jogou bem. Precisamos concretizar os gols com o jeito que o São Paulo enfrentou esse jogo. É para acreditar. Precisamos do torcedor para apoiar e temos que fazer Cadê aqui? Precisamos do torcedor e temos que fazer algo histórico. Temos que reverter essa situação negativa. Uns trechos da entrevista coletiva de Hernan Crespo que acontece nesse momento. E é possível reverter, mas eu discordo dele. O resultado, infelizmente, foi justo, porque... Eles fizeram 2 gols e o São Paulo não fez nenhum. O São Paulo errou, entregou 2 bolas e eles fizeram gol. Eles erraram, o São Paulo teve chances e o São Paulo não conseguiu fazer o gol. Então, acredito que o resultado foi justo, infelizmente. E agora é aceitar e realmente tentar fazer algo histórico, que é passar por cima do LDU com essa vantagem aí. Vai ter que fazer algo histórico, o São Paulo, algo que ainda
o torcedor acredita, mas sabe que é difícil. Como bem disse o Crespo, vai precisar e muito do torcedor no jogo da volta da próxima quinta-feira, viu, Euler? Quinta-feira eu falei aqui no Morumbi como se a gente estivesse do ladinho, né? Mas é aqui no Mas Brasil. nós estamos mais perto do que eles lá, né? Lá no Morumbi, no caso. E agora é só esperar o jogo do Flamengo. Que horas que é hoje? É 9h30 também, né? 9h30. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, teremos né? o Flamengo na Libertadores. Hoje tivemos a Série B, o Operário empatou com o Botafogo por 1-1. E eu conferi aqui, o time do Robinho realmente perdeu por 3-1, tá bom? Perdeu? Perdeu 3-1. Muito bem. Ó, deixa eu deixar o Sérgio feliz aqui. O Flamengo vai de Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas de la Cruz, Saúl, Arrascaeta com a braçadeira, Gonzalo Plata, Samuel Lino e o Pedro, viu, Sérgio? Escalado já o Flamengo. Maravilha, maravilha. Felicidade, ânimo, feliz da vida, maravilha. É isso aí, né? Isso aí. Agradecer que não veio o Royal. Mas do outro lado ainda tem o Ayrton Lucas. E vamos ver se o De La Cruz está para jogo hoje, né? Então vamos ver. Confiar. Atleta de alto nível tá aí, é para isso aí. Quem enfrenta o adversário mais difícil? O Flamengo enfrentando o Estudiantes ou o São Paulo? O São Paulo LDU. LDU é melhor que o Estudiantes? Não, eu acho que o Estudiantes é melhor do que a LDU, só que o São Paulo, além da altitude também, que tem que ser considerada, acho que o São Paulo não é tão... Agora que a gente viu no jogo, né? Mas dentro desse jogo aí, não era extremamente favorito contra a LDU. Era o favorito, mas a gente sabia das dificuldades que existia no estádio. Mas eu acho que o Flamengo hoje, no Maracanã contra os Estudiantes, é responsabilidade completa, ainda mais pelo investimento que tem. Sair com menos de 2-0 no placar hoje pro Flamengo é ruim. Eu também acho. O time vencedor vai a campo com Fernando Muslera, Roman Gomes, Santiago Nunes e Facundo Rodrigues. Na lateral esquerda, o Santiago Arzamendia. Na linha de meio campo com o Santiago Ascaibar, também o Mikel Amondarian, o Ezequiel Piovi, Christian Medina e no ataque o Guido Carrillo e o Facundo Farias. Esse é o time do Estudiantes. Time que vai fazer a história hoje no Maracanã. Exatamente. Qual é o goleiro mais, como posso dizer, personagem mais aleatório do futebol? O Shoa do México ou o Muslera? O Shoa, né? O Shoa aparece a cada 4 anos, né? Você viu o que o Shoa fez esses dias? Ele foi fechar com um time lá, não sei da onde. Falou, não, eu vou tomar um café e aí eu vou assinar aí e já eu volto. Sumiu. Ó, e no do Estudantes, né, La Plata? Aí sim, viu? Mas, ô Euler, podemos acho que botar um ponto final na nossa transmissão aqui, mas é com você também. Se você quiser ficar aí podemos. Então, outro ponto que eu queria destacar rapidinho, você falou de hino, eu lembrei, mas era até difícil ficar bravo com o LDU quando ele fazia gols e tocava o hino deles, né? Porque realmente eu gostei do hino deles, achei muito interessante. Muito bem, viu? Bom, eu vou assumir aqui pra gente se despedir, Olê. Forte abraço pra você, obrigado por mais uma jornada e até a próxima. Eu que agradeço, muito bom estar aqui entre vocês, né, dessa vez. E o Sérgio voltando aqui de viagem, alegrando todos os ouvintes com a sua voz doce. Não te abandonei. Voltou, se arrependeu. Como se fosse um Rexona. E é isso, muito obrigado a todos. Da minha parte, boa noite. Valeu, Sérgio, forte abraço pra você, até amanhã no Pinga Fogo Esporte Clube. Forte abraço, Hugão, forte abraço, Hugo Oliveira, Henrique Euler, Leandro Silva, a galera de casa, tamo junto e até a próxima, né? Até amanhã, 13h, né, no Pinga Fogo Esporte Clube. Lembrando que sábado tem Grêmio Maringá, quinta-feira que vem também estaremos de volta junto com São Paulo pra ver o que acontece, pra contar o capítulo desse livro. Muito bem. Lembrando que falamos em nome de D33 Celular, que tem tudo para o seu celular. Ótica Comercial do Ney na Avenida Paraná. Seriarte Comunicação Visual. Melatoprimos Noites Bem Dormidas. Também Jucali Calçados e Confecções. Zap Transportes, economia e agilidade das suas entregas. Solumed, exames e consultas sem mensalidade. Conecta Soluções para eventos. Ox Soluções, seu nome limpo antes mesmo de quitar as suas dívidas. Café Jandai é o nosso bom cafezinho do dia a dia. Bachi Foods, nutrir é o nosso cuidado. E Confebral e você, juntos
juntos construindo o Brasil. Estiveram comigo nessa jornada, nos comentários de Sérgio Maurício, no plantão do nosso Henrique Euler, na mesa da bola, o Leandro Silva. O comando técnico é do Madison Moderenço, a direção geral é do Juliano Pinga e de toda a família Pinga Fogo. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço, uma excelente noite. Até amanhã.